Vamos então analisar o Pessoa Controller, né? Pessoa Controller, ele contém aqui os métodos consulta, insere, altera, excluir. Observe que esses são métodos próprios desse controller, né? Nós não temos aqui o override, tá? Esse Pessoa Controller herda do controller base que nós acabamos de analisar. E aí eu tenho outros 3 métodos aqui, esses sim já estão definidos no controller base e eu estou sobrescrevendo aqui, né? É o getDataset, o setDataset e o método do contexto aí. Perfeito, então vamos ver a implementação desses métodos aí, né? O primeiro é o consultar. Eu recebo um filtro e uma página. O que eu faço então? Eu crio aqui um stream resposta, né? Que é um tstring stream. Instancio esse stream resposta. Chamo o método get. Esse método get está no controller py, né? No controller base aqui, ó. Passo o filtro, passo a página e já passo o stream resposta, que é onde eu vou receber a resposta do servidor, né? Meu array JSON lá, tá? Depois que eu receber essa resposta, eu já chamo o método populaGrid, que também está definido no controller, né, passando o stream resposta como um parâmetro. E finalmente eu libero o stream resposta da memória, tá? O método insere, como é que ele funciona? O método insere, ele recebe aqui um objeto. Eu crio também um stream resposta, né? E eu tenho agora um data stream, né? Eu tenho um data stream e tenho um stream resposta, tá? O meu data stream é o que vai subir para o servidor. Como é que eu faço com ele? Eu crio o data stream, né? Que eu coloco, como é que eu faço para criar esse data stream? No momento que eu for criar esse data stream, eu vou passar como parâmetro para o construtor dele o objeto pessoa convertido para uma string JSON. Legal? Então, pessoa to JSON string, passo isso como parâmetro para o construtor do DataStream. Daí eu chamo o método put, passando o DataStream, vai subir isso para o servidor, lá o servidor vai fazer o que deve fazer, e ele vai me retornar um array JSON e vai descer nesse stream resposta aqui. Tá? O que eu faço então com isso que desce aqui? Eu já libero o meu DataStream. Com esse stream resposta que desce, eu utilizo o conversor, né? Esse conversor aqui, ele se encontra dentro de comum também, ó. Conversor. Vamos abrir esse conversor aqui. O conversor, ele tem os métodos extract value from JSON object stream, extract value from JSON pair str, JSON object stream to boolean, JSON object stream to integer, JSON pair string to boolean, JSON array stream to JSON array e list JSON array stream to JSON array. Então, vários tipos de conversões aí envolvendo os objetos JSON, tá? Então, dessas aí eu vou chamar esse aqui, ó, JSON array stream to JSON array. Ok? Nesse stream resposta eu não recebo um array de JSON, né? Então eu converto esse array de JSON aqui para um JSON array e jogo nesse JRegistro, que é um JSON array. Tá? Isso porque ele vem aqui no formato de stream, né? Então eu preciso realizar essa conversão. E o que é que faz essa conversão? É só você analisar, né? O que é que tem nesse método aqui, ó. Tá? Você analisa esse método com calma que você vai descobrir o que é que está sendo realizado nessa conversão. Depois que eu faço isso, né? Joguei para JRegistro. Nesse momento aqui eu tenho o mesmo array que foi definido lá no servidor, na minha resposta, tá? Eu verifico se o tamanho do array é maior que 0. Se for, eu retorno um true e eu populo a grid com o stream resposta. Depois disso eu tenho o método altera, né? O método altera eu recebo a pessoa e a pessoa old, né? Então eu instancio o stream resposta, eu crio esse objeto JSON aqui, ó, é um array que vai subir para o servidor, tá? Então eu já instancio ele aqui.
Daí eu adiciono nesse objeto JSON o pessoa.toJSON e o pessoahoje.toJSON, dois elementos no array objetos JSON. O que é que eu faço então? Converto agora esse objeto JSON toString no construtor do string stream, no caso no construtor do DataStream aqui, ó. Eu já instancio o DataStream, passando para o construtor dele esse array sendo convertido para string. E subo isso para o servidor, né, chamando o método post. O servidor vai realizar o que ele tem que realizar lá no método altera dele, né? O método altera lá no caso vai ser o update, né? Então faz o que tem que fazer aí no update e ele me retorna um array JSON. Esse array JSON eu recebo nesse stream resposta aqui, ó. O que é que eu faço então? Eu utilizo o conversor, né? E eu retorno. Veja só, o conversor aqui é o JSON Object Stream to Booleano. Tá? Então, o meu retorno, como é booleano aqui, ó, eu vou retornar o que veio para mim lá do servidor. Como assim? Será que desceu do servidor um true ou um false? Vamos ver, né? Aqui no update pessoa, vamos ver o que acontece, ó. Update pessoa. Ele altera os dados do objeto principal, altera os dados do tipo de pessoa, dos contatos, dos endereços. E aí, finalmente, ó, se resultado... Quem é resultado? Resultado é uma variável que eu criei aqui no início, do tipo booleano, tá? Então, para cada operação que eu vou fazendo aqui no update, eu vou informando o retorno e resultado, ó, tá? Alterei a pessoa, deu certo, então resultado true. Alterei o tipo de pessoa, deu certo, resultado true, resultado true, true ou false, né? Então, esse resultado aqui vai descer no meu array JSON. Veja só o que eu estou fazendo aqui, ó. Se resultado, né? Então se true, result, que é um array JSON, ponto add element tJSON true.create. Então ele está descendo aqui um JSON true. Por isso que aqui no cliente eu estou convertendo de stream para booleano o stream resposta, que vai ser um true ou um false, né? Evidentemente isso aqui precisa ser melhorado, né? Aquela questão que eu já mencionei do controle de transações aí, né? Pode ser que ocorra um problema no meio dessa transação aqui e eu acabei retornando um true, mas ele vai ser retornado de forma indevida, porque só parte dos comandos deram certo, uma parte pode dar errada e a informação aqui não está completamente verdadeira, né? Nós temos que analisar como é que nós vamos trabalhar com isso daí da melhor forma possível, né? Com esse controle de transações, tá? Bom, finalmente, né, eu tenho o método excluir, né? O método excluir, ele recebe o ID, daí ele chama o JSON conversor, passando um par para booleano e já chamando aqui o método delete, passando o ID como parâmetro, tá? O getDataset, ele vai retornar o dataset que está vinculado ao isController. O setDataset, ele vai setar, né, vai configurar o dataset de acordo com o cliente dataset passado por parâmetro aqui, ó, tá? E o método de contexto, ele define esse método, né? Esse método ele deve ser igual ao que está definido aqui como método principal, método de consulta. Legal? Então, os controles no lado do cliente seguem todos essa mesma lógica aqui. Pequenas alterações ocorrem em alguns controllers, né, um pouquinho diferente, mas a grande maioria segue essa mesma lógica que nós vimos aqui nesse pessoa controller, né, os controllers no lado do cliente, tá? Assim como os controllers no lado do servidor, né, os dois eles seguem ali uma mesma lógica e tem alguns que recebem aí algumas adaptações dependendo da regra de negócio.